Na velha estação de duas estradas, o tempo sussurra histórias passadas, trilhos de ferro, sons de outrora, num cenário que o coração devora. Ao longe, um trem que vem, nunca mais vem, apita saudades de um velho bem, vagões vazios, cheios de memória, carrega a alma de antigas glórias. Na velha estação, o passado mora e em cada saudade a vida flora. Inaugurada em 1º de janeiro de 1904 pela Great Western do Brasil, a estação ferroviária de duas estradas é composta pelo prédio da estação, o armazém, o pátio e o trecho ferroviário entre a estação e o Engenho Imaculada Conceição. Esteve em total funcionamento até 1979. A estação fazia parte da linha Norte, que ligava Paraíba ao estado vizinho do Rio Grande do Norte e transportava cargas e passageiros. Eram tempos em que as distâncias eram percorridas através dos vagões e as saudades encurtadas no barulho de um trem. Era muito bonito. O trem vinha de Natal, passava aqui. Aí passava aqui na estação de Duas Estradas. De lá ia direto para João Pessoa. Em João Pessoa ele passava aqui, ele tinha o PN, né? Era o Bacurau. Era gente demais, senhora. Era uma beleza aqui. Eu fui para São Severino. Do ramo, em Bacurau. Foi eu, minha mãe levou eu. Quando o trem chegava aqui, era muita gente na estação. E, às vezes vinha trazer gente de madrugada, mas não ia viajar. E tinha gente que ia viajar, mas tinha gente que vinha trazer gente aqui de madrugada. Eu entrei na extinta Repesa em 1º de março de 1983, até o período de como auxiliar maquinista até 1985, onde foi readaptado para agente administrativo. Fez o concurso em Sousa e foi transferido para Itabaiana. E na época, como auxiliar maquinista, a Refesa transportava lá, Itabaiana era um triângulo, e transportávamos de Sousa, de Lourenço Albuquerque, no estado de Alagoas, até Fortaleza, o trem carregado por combustível, né? E de Recife para Cabedelo, transportávamos o trigo para o moinho em Cabedelo. E de Cabedelo para Campina Grande, transportávamos o milho, né, para São Brás. E aqui de João Pessoa, Cimepar, transportávamos cimento, né, para diversas cidades aqui do estado da Paraíba, Ceará e estado de Pernambuco. O percurso de sair de Itabaiana, né, passava pela estação de trocamento, Mari, Guarabira e até Nova Cruz. O percurso é em torno de 6 horas e 6h30 de percurso de Itabaiana a Nova Cruz. E nesse percurso passávamos da cidade de Duas Estradas. A estação, na época, fechada, o trem era licenciado de Guarabira até Nova Cruz. E nesse percurso de Guarabira a Nova Cruz, passávamos por a estação de Sertãozinho e como Duas Estradas, né? Que na época ainda estava de pedra, que hoje está reformada, e a estação sempre acolhedora e bonita, ali no centro da cidade de Duas Estradas. Como auxiliar maquinista, cada viagem era uma aventura, né? E realmente Duas Estradas, a cidade pujante, você falou, bem falou, né? Acolhedora e bonita de se admirar. As estações ferroviárias foram sendo construídas e instaladas paulatinamente, nos locais onde existiam fluxo de gente e possibilidade de carga também. Então, aqui na Paraíba, por exemplo, muitas linhas ficaram aqui no litoral, como por exemplo João Pessoa. João Pessoa tem uma importante estação ferroviária, e outras foram entrando no interior da Paraíba, como por exemplo Cariri. Nós temos estações ferroviárias em Soledade, em Juazeirinho, que se estendiam inclusive até Patos e Sousa. A gente sabe muito bem que a memória ela é uma fonte de conhecimento que
tem diversas possibilidades da gente poder enxergar a história de uma cidade, a história de uma localidade. Então a gente, eu juntamente com alguns colegas daqui da cidade também, um historiador e alguns alunos da escola estadual, e juntamente com o professor Valdeci da UEPB, a gente fez esse pequeno trabalho que foi até exposto ano passado, em 2023, na Raiz do Brejo, né? Na Rota Cultural Raiz do Brejo 2023, e foi justamente tentando relembrar as memórias dessas pessoas que moravam, desses idosos principalmente, que moravam aqui na cidade, que nasceram aqui ou que já moravam por muito tempo. E eles contavam muito de como era a questão do trem, que tinha justamente o Bacurau, que é o que passava de manhã, de 4 horas da madrugada, e tinha o PM, que é o que passava de tarde. E aí eles falavam muito que o trem ele era dividido por classe. Tinha a parte da frente, que ficavam os mais ricos, que os bancos já eram mais sofisticados, e tinha a parte de trás, que um deles falavam que os bancos eram de madeira, muito duro mesmo, porque eram para as pessoas que tinham menos condições, que eram mais pobres. Então até nessa questão tinha essa divisão, sempre existiu essa divisão de classe social. O último trem passou por na metade dos anos 90, entre 94 e 96, por aí. Aí depois desse trem, os trabalhadores ainda ficaram trabalhando até cerca do final da década. Depois ela foi completamente abandonada, né, pelos órgãos públicos e tudo mais. Por mais que tenha tentado a uma modificação dela em 2006 pelo ex-prefeito, não foi permitido porque não teve essa comunicação com o IPHAN. O IPHAN não permitiu. Aí, a partir do ano de 2017, a gestão conseguiu ter esse apoio do IPHAN e começou a se revitalizar. Com o declínio da atividade ferroviária e, consequentemente, com o aumento do fluxo de investimentos na rede rodoviária, as estações passaram paulatinamente a ficarem desativadas, a ponto de hoje elas estarem totalmente ociosas. E aí é que entra o papel da Procuradoria Federal, de pessoas que têm o propósito da Secretaria de Patrimônio da União também, e até das prefeituras municipais, do DENIT, enfim, de vários órgãos do governo para poder fazer uma parceria. E é esse o propósito atual, fazer com que as prefeituras absolvam as estações ferroviárias e passem a geri-las para instalar equipamentos como bibliotecas, como as próprias secretarias municipais de cultura, que nós já temos exemplos nesse sentido em alguns municípios. E, enfim, seja um marco histórico, artístico para o desenvolvimento e para a prosperidade das cidades onde elas forem instaladas. Durante décadas, a estação de Duas Estradas ficou desativada, até que em 2007 foi revitalizada e passou a funcionar como lugar de cultura, servindo de espaço onde as artes são incentivadas. Grupo de teatro, dança e música se apropriam da antiga estação e fizeram ressurgir um ambiente de novas possibilidades. Hoje, a estação de Duas Estradas é ponto de encontro para a cultura, onde a tradição e o novo se unem, ressignificando histórias e enredos. Temos os casos de Duas Estradas, de Guarabira, ambos ficaram muito bonitos, estão muito aproveitadas pela comunidade, pelas pessoas das cidades. Se torna até, inclusive, um equipamento turístico, porque as pessoas, quando vão visitar as cidades, veem a história da cidade, né? A própria arquitetura, as estações as estações ferroviárias tinham um padrão, né? Elas tinham o nome das cidades encravadas na parte lateral ou na parte de frente, né? Por exemplo, Duas Estradas tem um nome lá, Duas Estradas. Era foi um marco arquitetônico, um marco histórico das cidades. Então, tudo isso estimula que a comunidade frequente as estações de trem e também os próprios visitantes que vão eventualmente visitar as cidades. Fica uma nostalgia muito grande, o ser humano é nostálgico por natureza. Então, a partir do momento em que existe uma parceria entre os mais diversos órgãos e pessoas interessadas para revitalizar, para restaurar essas estações de trem, há um verdadeiro estímulo para as pessoas resgatarem a história do município. Essa revitalização da estação é muito importante, principalmente porque é como se ela trouxesse de volta a história do município, né?
principalmente para essas pessoas mais idosas que viveram aqui, tiveram sua contribuição de alguma forma, estavam lá vendo todo o desenvolvimento da cidade. E hoje a gente tem essa revitalização, tentando usar de outras formas, né? A gente faz eventos aqui, a gente tem visitações. É muito importante essa revitalização do patrimônio histórico daqui, principalmente da estação, que é o cartão postal do nosso município. Toda essa questão de estrutura, a maior parte ainda é original. Só algumas coisas que realmente não podiam ser preservadas porque estavam se acabando. A revitalização se iniciou-se a partir do ano de 2017. Ela já estava quase em ruínas, pois já estava há 20 anos parada. Nesse processo de revitalização, foi pensado em manter o original. A questão dessa estação que tem cerca de mais de 100 anos. Aí, o que podia ser preservado foi preservado. Só algumas partes que realmente não podiam, como, por exemplo, uma parede que não podia ser preservada, que estava quase tombando, foi refeita, mas todo o resto, os tijolos ainda são os originais. O telhado teve que ser modificado, né, por causa do tempo, dessa questão de abandono. Algumas portas, algumas janelas, mas tudo foi pensado para se manter o original ao máximo. Teve todo esse processo de revitalização que foi pensado para não ser apenas um local que ficasse lá parado. Por exemplo, essa biblioteca foi colocada para que o pessoal da cidade, o pessoal do município, pudesse vir para a estação e presenciá-la não apenas como só olhar e tudo mais, pudesse realmente usá-la. A estação ferroviária daqui sempre vem sido movimentada. Sempre vem os alunos, além de todos os festivais e eventos que tem aqui, por exemplo, a feirinha gastronômica, que tem todo o mês, que tem atrações musicais, atrações culturais e tudo mais. As escolas da região em si, toda a região, vêm para cá para repassar essa questão da educação patrimonial, além também de aproveitar o espaço, né? Que, querendo ou não, o espaço é muito lindo e eles vêm para aproveitar esse espaço aberto com os alunos. É muito gratificante a gente poder mostrar que nosso município, apesar de ser um município pequeno, ele tem sim história, ele tem muita história para contar, é rico em história. Eu, enquanto historiadora, sou muito orgulhosa da história do meu município e também de poder ver que não está sendo esquecido o patrimônio. Cada vez mais a gente poder fazer com que a cultura cresça. Eu acho que essa questão de preservação, o mais importante em si é porque esse prédio é um patrimônio essencial não só para a história do município, mas para toda a questão da área em específico aqui, toda essa questão dessas cidades vizinhas e tudo mais. Foi o principal ponto para que se houvesse um desenvolvimento nessa área. Ao longe, um trem que vem e nunca mais vem. Apita saudades de um velho bem, vagões vazios, cheios de memória, carrega a alma de antigas glórias. Na velha estação, o passado mora e em cada saudade a vida aflora. Nos trilhos de duas estradas, que um dia foram agitados, hoje ecoa um novo canto renovado. A velha estação agora é templo de arte pura e verdadeira. A plataforma que viu tantas partidas é palco de sonhos, novas investidas. O som dos trilhos agora é lembrança de um tempo que passa, mas que nunca cansa. No lugar do adeus, floresce a cultura, envolvendo a todos com ternura. Duas estradas, cidade querida, transformou o passado em nova vida. Na estação, um farol que nos guia, um centro de arte de pura magia. Assim, o trem da história continua, levando adiante essa alma tão sua. No misto de ontem e hoje, em união, a estação é festa, é renovação.